Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Maria, Mãe da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a segunda-feira da 17ª semana do tempo comum. E, mais uma vez, Jesus continua a falar em parábolas, inclusive parábolas que nós ouvimos alguns domingos atrás. E como nós também já sabemos, era próprio de Jesus falar às pessoas, falar às multidões, nesse gênero literário, parábolas, que é o quê? Usar da realidade simples daquelas pessoas, da sua convivência, para revelar algo muito sublime, muito valioso. E o interessante é que falar dessa forma faz parte da revelação divina. Deus, ele se revela de uma forma tão simples, que somente quem tem um coração humilde, somente quem se faz pequeno, é capaz de compreender os desígnios de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida. E isso não apenas no nível teológico ou no nível místico, mas na nossa vida também é dessa forma. Quantos são os acontecimentos que para nós é um mistério, e somente ao longo do tempo que nós vamos compreendendo por que aquilo aconteceu. Quantos sofrimentos, quantas dificuldades, quantas permissões que Deus permite. Às vezes nós não desejaríamos aquilo, mas aquilo acontece, é somente com o tempo que nós descobrimos. Eu tive um professor de dogmática, ele sempre falava isso para nós seminaristas, que o tempo é o maior vingador, é o tempo que nos revela aonde está a verdade, quem que estava fazendo as coisas certas. No momento não compreendemos, mas com o tempo nós compreenderemos. E a realidade, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta, desculpe aqui a comparação, é que a convivência com os animais nos faz pensar dessa forma. Não adianta ficarmos como os cachorrinhos correndo atrás do próprio rabo, que tem coisas que nós não vamos compreender aqui neste mundo. Nós só vamos compreender lá no céu, quando nós chegarmos diante de nosso Senhor. Então é próprio de Deus se revelar de uma forma misteriosa. E quando Ele se revela, Ele revela também de uma forma simples. E se você não for humilde, se você for orgulhoso, soberbo, porque a pessoa que tem um coração dessa forma é uma pessoa fechada à voz de Deus. É uma pessoa, como nós cantamos no Salmo de hoje, esqueceram o Deus que o gerou. É uma pessoa que se esquece de Deus. Pois bem, no Evangelho de hoje, em uma das parábolas, Jesus, de uma certa forma, ele vai confirmar isso para nós. Ele vai falar que a semente de mostarda, uma semente tão pequena que ninguém dá nada por ela, ao ser plantada, ao ser cultivada, ela cresce, se torna uma árvore imensa,
concedendo sombra e se tornando abrigo para os passarinhos. Isso revela para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também precisamos ser fiéis nas pequenas coisas no nosso dia a dia, naquilo que Deus espera de nós. Muitas vezes tem pessoas que eu não entendo, parece que não tem o que fazer. Elas procuram o padre, elas falam algumas dificuldades que elas mesmas sabem muito bem o que deve ser feito. E eu não sei o que elas estão esperando. Parece que quer que a gente faça uma outra receita mágica para elas cumprir. No entanto, não é assim. O que muitas vezes nós precisamos fazer é aquilo que nos compete. Você que é casado, ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, uma boa filha, um bom funcionário, um bom cristão, fazer aquilo que lhe compete. É assim que nós vamos nos santificando, sendo fiéis nas pequenas coisas, para assim nós sermos fiéis nas grandes coisas, e sempre confiando em Deus, porque assim nós crescemos e a nossa vida, ela gera frutos, tanto para nós, quanto também para os outros. Agora, aquelas pessoas que não pensam dessa forma, aquelas pessoas que não confiam na graça de Deus, na sua proteção, na sua providência, de uma certa forma a sua vida ela apodrece, como o cinto que nós ouvimos lá na primeira leitura. Deus pediu para pegar aquele cinto de linho, pediu para enterrar e depois pediu para pegar aquele cinto novamente. E o cinto estava totalmente podre, não servia para mais nada. E ele vai dizer que aquele cinto representa Israel, Israel que esqueceu do seu Deus, Israel que cometeu tantas calamidades. E a palavra de Deus é forte, ele diz, isso diz o Senhor, assim farei apodrecer olha só o pecado, a grande soberba de Judá e de Jerusalém, este povo perverso, que se recusa a ouvir as minhas palavras, convive com a maldade no coração e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles. Será como este cinto, que não serve para mais nada, apenas para ser lançado no fogo eterno. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos buscar sermos humildes, cultivarmos essa virtude diante de Deus, reconhecer a nossa pequenez, para que assim, na simplicidade do nosso coração, nós também saibamos qual é a vontade de Deus para nós, nós saibamos ouvir a sua voz. Então que Deus nos abençoe, derrame a sua graça sobre nós, para que assim nós possamos confiar cada vez mais na sua providência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.